Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel 37 versos 1 a 3. O caminho do avivamento. Introdução. A visão do Vale dos Ossos Secos demonstra a terrível situação espiritual da casa de Israel nos dias do cativeiro. Ressalta o majestoso poder de Deus que é capaz de ressuscitar até mesmo os mortos. O Espírito levou o profeta em visão ao vale, e fez com que o profeta andasse ao redor dos ossos e avaliasse calmamente a sequidão em que se encontravam. Como sacerdote, Ezequiel não podia ter contato direto com os mortos, todavia, se tratava apenas de uma visão e não havia risco de contaminação. Enquanto o profeta caminhava, sua mente certamente indagava, o que isto quer dizer? Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Ezequiel 37:11. Os dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Mas, Deus mostrou que tinha o poder para vivificá-los. A morte e a devastação dariam lugar à vida. Ponto de número 1. Poderão viver estes ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel 37 versos 2 e 3. A palavra-chave aqui é, o desafio do avivamento. Deus fez uma pergunta difícil para o profeta. Ezequiel responde sabiamente. Ele diz, Senhor Jeová, tu o sabes. O profeta soube evitar os extremos do ceticismo e da presunção. Ele ressaltou a soberania de Deus. Senhor, Jeová, tu o sabes. Então, me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 37 versos 4 a 6. Então, profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Ezequiel 37, 7. A palavra-chave aqui é, seguindo a palavra de Deus. Ezequiel age como um verdadeiro profeta do Senhor. Ele obedece estritamente às ordens do Senhor. Naqueles dias havia muitos simuladores enganando o povo de Deus, conforme lemos no profeta Jeremias, capítulo 23. 16 Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. 17 Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. 18 Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu. 21 Não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia, eles profetizaram. 22 Mas, se estivessem no meu conselho, então, fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Muito diferente de tudo isto, Ezequiel só falou as palavras que Deus lhe entregou. Então, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ezequiel 37 versos 37 e 38. Neste ponto, já podemos visualizar um grande milagre operado pelo poder de Deus. Os ossos se ajuntaram aos seus ossos. Cresceu nervos, carne e pele. Os corpos estavam formados. Mas, não havia neles espírito. Neste ponto,
A palavra-chave é: os milagres são importantes, mas não dão vida. Houve ruídos e rebuliço. Os ossos se juntaram, vieram nervos e carne, os corpos foram restaurados. Que fenômeno glorioso! Qualquer um faria a maior propaganda de um milagre desse tipo, mas Ezequiel não se comoveu. De que adianta ter um grande exército de pessoas mortas? Essa primeira parte representava a restauração nacional de Israel. A segunda parte é a vivificação espiritual. Então, o Espírito entrou neles, e viveram. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Ezequiel 37 versos 9 e 10. A palavra-chave aqui é: o Espírito Santo é o agente principal do avivamento. Somente ele produz vida. Com a vinda do Espírito Santo, os mortos espirituais são vivificados. Este é o verdadeiro avivamento que precisamos. Pense bem, se Deus está prometendo fazer tão grande obra a favor da rebelde nação de Israel, imagine quão grandes são as suas promessas para a igreja. Precisamos saber que existem algumas significativas diferenças entre Israel e a igreja. Vejamos. As diferenças entre Israel e a igreja. Israel dependia dos sacrifícios de animais que eram imperfeitos e transitórios. A igreja depende do sacrifício de Cristo que é perfeito e eterno. Israel não tinha o Pentecostes. A igreja tem o Pentecostes. Israel tinha apenas as visitações do Espírito de Deus. A igreja é a habitação de Deus em espírito. Israel desviou-se do propósito de Deus como nação escolhida. A igreja é a noiva de Cristo. Ela continua servindo a Deus, dependendo apenas de um despertamento para uma mais completa consagração a Deus. Deus foi bondoso para com Israel, prometendo-lhe a restauração, não obstante todas as suas rebeliões. Deus é bondoso para com a igreja, chamando-a para perto de si, e prometendo-lhe a purificação de todos os seus pecados. Estes são apenas alguns dos muitos privilégios espirituais que estão incluídos no escopo da nova aliança. Portanto, se queremos chegar em um lugar específico, temos que saber o caminho. Sabemos que o caminho para o avivamento é o Espírito Santo. Também é importante saber que no caminho do avivamento existem algumas placas indicativas que devem ser observadas. Vejamos. As placas indicativas no caminho do avivamento. Quebrantamento. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4 versos 9 e 10. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. Joel 2:13. Se você sente dificuldades com o quebrantamento, experimente fazer um jejum ao Senhor. Desejo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 42 versos 1 e 2. Devemos desejar ardentemente a presença de Deus. O Senhor prometeu derramar água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Isaías 44:3. Obediência. Este não é um problema para o Filho de Deus. Os nascidos de Deus querem obedecer-lhe. Deus prometeu escrever as suas leis em seus corações. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Aos Hebreus 8 versos 10 a 12. Expectativa. Devemos cultivar a expectativa pelo derramamento do Espírito.
Vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo quis que os discípulos ficassem aguardando o cumprimento da promessa. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1 versos 4 e 5. A expectação nos mantém ligados à promessa. O Senhor Jesus é fiel em cumprir suas promessas. Depois de esperar alguns dias, os discípulos perseverantes receberam o batismo no Espírito Santo, conforme lemos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 versos 2 a 4. Conclusão. A visão do Vale de Ossos Secos contém princípios espirituais que se aplicam a qualquer nação, igreja ou pessoa, em qualquer tempo ou lugar. Primeiro, o pecado sempre nos faz secar. Se não ajustarmos a nossa vida com Deus, corremos o risco de sermos cortados. Segundo, a visão de Ezequiel nos revela que Deus é misericordioso e pode transformar o vale de ossos secos em um lugar de vida. Pastor Elcio Rodrigues.